Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, Senhor. Fala no nosso coração através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. 2 Coríntios 4, 7. Aleluia. Depois de Romanos, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua presença. Glória a Por tudo Deus. que o Senhor vai realizar, Fala Senhor. conosco, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, fala no coração de cada um, Pai Senhor. querido, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Em Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O ser humano em si, ele foi feito, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Só que quando Adão pecou, ele perdeu isso, quebrou-se isso, se esfarelou. Não que você não vai perceber alguma característica nas pessoas lá do mundo, algumas características de bondade, de amor, mas está tudo quebrado. E o homem por si lá, sem Jesus, ele não vai conseguir se reconectar a Deus. Por mais que você vai perceber em toda a cultura, em toda a época, o homem tentando se reconectar a Deus. O tentar do homem se reconectar a Deus se chama religião. Religar. O homem tentando se religar a Deus. Só que essa reconexão novamente do homem com Deus não poderia ser uma decisão do homem, teria que ser uma decisão de Deus. E todos esses dias eu fui questionado, dizendo assim, mas como eu não acho justo. Às vezes a pessoa não pega nada, ele não faz nada de errado e ele vai para o inferno. E às vezes ainda sofre nesse mundo, sofre com doença, sofre com várias dificuldades. E ainda vai para o inferno. Eu falei, é uma questão de nascimento. A pessoa, por causa de Adão, como Adão é uma cabeça de raça, todos os que são descendentes de Adão estão condenados. E não tem como fugir da condenação, porque é uma herança diabólica. Mas quando Deus decidiu reconectar novamente o homem com Deus, ele enviou um novo cabeça de raça, um segundo Adão que se chama Jesus Cristo. E essa reconexão agora não é mais da pessoa nascer no ventre de uma mulher. Essa reconexão agora, ela veio através de um ato sobrenatural de Deus. Quando a pessoa ela tem um encontro com a palavra, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, algo acontece dentro dele. Isso é expressado no batismo. Quando a pessoa ela é batizada, é uma representação de algo que aconteceu no seu interior. Quando ele é batizado, o velho homem morre e nasce uma nova criatura em Cristo. Ele não vai voltar a ser criança. Ele não vai voltar ao ventre materno, mas algo dentro dele é mudado. A experiência de
novo nascimento pode sim acontecer no batismo, mas pode acontecer antes do batismo, e o batismo vai representar isso. Pode acontecer depois. Tem pessoa que se batiza e às vezes ela não nasceu de novo. Até que uma hora a palavra vai sendo falada, até que uma hora ele tem um encontro com Jesus. Porque eu percebo assim, que às vezes a pessoa é batizada, mas é como se os seus olhos fossem ainda vendados, ele não consegue ver Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então ele não nasceu de novo, ele apenas tomou um banho. Mas quando ele nascer de novo, quando ele tiver um encontro com o Senhor e ele nasce de novo, ele se torna uma nova criatura no seu interior. E agora, ele se torna novamente a imagem e semelhança de Deus. Ele é recriado em Deus novamente. Antes do homem nascer de novo, as pessoas que não tiverem esse encontro com Deus, eles não conseguem se relacionar com Deus. As coisas de Deus lhes parecem loucura. Quando você vai falar do amor de Deus para uma pessoa do mundo, o que ele fala? Não entende, ele acha tudo meio confuso. Você explica e parece que não entra as coisas na cabeça dele. É porque ele não consegue se conectar a Deus. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Lhe parece que são tudo loucura. A maioria das pessoas acham que nós estamos loucos em servir a Deus, em largar a sua casa e vir aqui. Eles não tiveram esse novo nascimento. Mas quando você nasce de novo, você se torna da mesma matéria que Deus. Você se torna a imagem e semelhança de Deus. Por que eu falo que lá no mundo, as pessoas lá do mundo, eles não são a imagem e semelhança de Deus? Pelo simples fato do que eles estão caídos, e você vai perceber as loucuras e atrocidades que eles cometem. Eles não podem ser a imagem de Deus, porque eles matam, roubam, destroem, são malignos, são terríveis. E eles não são a imagem de Deus, nem a semelhança de Deus. Eles estão caídos. Mas quando você nasce de novo, você tem a matéria de Deus. E agora o Espírito Santo pode habitar em você. O que é do antigo homem? É a tua carne. É o odre velho. Esse odre vai ser trocado. Você não vai ficar nesse odre. Vai chegar um dia que este corpo vai cair de você. E ele vai voltar ao pó. Você é um ser eterno. Deus, no momento que você nasceu de novo, você já é eterno. Você nunca mais vai experimentar a morte. Essa nova natureza dentro de você, ela pode se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode habitar em você. Você tem um tesouro dentro de você, nesse vaso de barro. Você é um tesouro nesse vaso de barro. O Espírito Santo, ele pode se conectar a você. E ele se torna um com você. Eu e você deveríamos ser um tipo de Cristo. Porque Jesus, ele falou assim, eu deveria achar esse texto lá em Marcos, no Evangelho de João 14. Ele falou assim que nós faríamos as obras que ele fez e as faríamos maior. Como que nós conseguiríamos fazer as obras que ele fez e até mesmo maiores? Marcos 14, João 14, 12. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e as fará maiores ainda, porque eu vou para com meu Pai. Ele fez tudo aquilo que ele fez, aqueles sinais de cura, de libertação, todos aqueles sinais que ele fez. Ele falou que nós teríamos a mesma condição que ele. Quando ele falou que ele ia para o Pai e ele enviaria o Espírito Santo para nos dar a mesma condição que ele tinha. Quando nós nascemos de novo, nós se tornamos filhos de Deus, assim como ele era, como ele é, filho de Deus. E nós temos o auxílio do Espírito Santo, a qual nós podemos fazer as obras que ele fez e até maiores. Glória a Deus. Tem gente que não acredita que um crente pode ressuscitar um morto. Se você não crê que um crente pode ressuscitar um morto, todo o evangelho pode jogar fora. Todo o evangelho pode jogar fora. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E se não existe poder para ressuscitar mortos, então o nosso evangelho não é verdadeiro. Nós temos poder de ressuscitar os mortos no nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito que habitava em Jesus habita em nós. E nós temos as mesmas condições que Jesus teve. E você vai perceber que o evangelho que Jesus pregava, os discípulos de Jesus continuaram pregando com a mesma exatidão. Lá em Atos dos Apóstolos você vai ver o ministério de Jesus continuando pela vida dos apóstolos. Jesus, você não vai ver nenhum relato de Jesus curando alguém pela sombra dele. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro passava e aonde a sua sombra tocava, as pessoas eram curadas. Glória a Deus, aleluia. Um poder extraordinário que ele fez algo que Jesus não havia feito. Você vai ver Paulo, você vai ver relatos de muitas pessoas na história, muitos cristãos operando em sinais e milagres. Em grande poder. Nós temos as mesmas condições que o Senhor. Isso não é motivo de a gente se orgulhar, isso não é motivo de... Eu quando... Às vezes, teve uma vez um caso de eu orar com a irmã, e a irmã testemunhou. Na mesma hora que ela testemunhou, eu tive me erguendo muito. E a gente é ser humano. Sobre o negócio de cura, na mesma hora eu falei assim, dentro de mim mesmo, eu falei, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Não, eu incentivo a pessoa a testemunhar o milagre, eu quero que a pessoa conte o milagre. Porque isso vai acrescentar a fé dos outros. Mas é Deus que opera através de nós. É Deus que opera, isso não é motivo de orgulho. Isso não é por causa da nossa santidade ou da nossa bondade, isso é por causa de Jesus. E eu sabe por que eu tenho confiança de orar pelas pessoas? Porque eu sei que não vai ser por causa da minha santidade, vai ser por causa de Jesus. Isso não é mérito meu. Até inclusive, aquele texto lá que naquele grande dia muitos vão chegar diante do Senhor, dizer, Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não operamos cura em Teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que malditos que praticais iniquidade, eu não vos conheço, porque essas obras que eles relataram ter feito, essas obras não eram deles, essas obras eram de Jesus, que fez através deles. Qual que é a minha parte? É o teu caráter, o caráter de Cristo. É eu ser honesto, sincero, um coração aquebrantado quando eu pecar, eu me arrepender. Essa é a minha obra. Mas as curas, os milagres, isso aí é o ministério de Jesus, que Ele faz através da sua igreja, que somos eu e somos você. Glória a Deus. Só que nós temos que ser ousados para nós exercitar esse ministério.
Nós temos que crer que Deus habita em nós, que nós temos a mesma matéria de Jesus dentro de nós. Nós somos nova criatura. Nós somos poderosos em Deus. Deus, Ele usa nós como um canal. O ser humano, ele é tanto um ser físico como um ser espiritual. Ele é um homem físico como ele é um homem espiritual. Ele tem um homem exterior, é o que você me enxerga, e tem um homem interior. O homem interior, ele não vai ser visto no exame. O homem interior, ele é a matéria de Deus. Ele é da matéria espiritual. E essa matéria, ela tem que ter domínio. Essa matéria espiritual tem que ter domínio sobre o homem exterior, sobre a carne. Tem que controlar os desejos, as paixões. Tem que colocar debaixo da rédea. Tem que colocar também as enfermidades. Você tem que ter domínio sobre o teu corpo e dizer, ó, corpo, seja sarado. Corpo, você tem que andar bem, saudável. Você pode falar com partes do teu corpo e eles vão obedecer. Você pode falar com ousadia e fé e fala em nome de Jesus, corpo, me obedeça. Você tem que andar não somente por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. Eu percebo às vezes a nossa vontade geralmente é contrária à vontade de Deus. Só que dentro de você sabe o que é certo a se fazer. Então essa voz interior tem que falar com a voz exterior, dizendo assim, você tem que obedecer a Deus. Por exemplo, às vezes o teu corpo fala assim, vamos descansar, vamos ficar em casa. Mas você quer ir para o culto. O homem interior, ele quer as coisas de Deus. Ele quer se relacionar com Deus. Sabe, às vezes quando eu vou orar, eu gosto de orar e meus pensamentos, eles fogem. Aí eu pego eles, vem aqui, você tem que orar. E de repente quando eu percebo, eu estou orando ali, de repente, só minha boca está falando, mas meus pensamentos fogem. Eu corro atrás deles, pego e falo, fica aqui comigo, vamos orar mais um pouco. No começo é difícil, mas depois você cria uma disciplina de você conseguir se concentrar em Deus e buscar Deus. Eu oro sempre no meu trabalho, passo tanto tempo, eu tento ficar o máximo possível. E sempre eu tenho essas experiências de sempre meus pensamentos tentando fugir. No começo era terrível. No começo era tão forte que eu achava que eu nunca ia tomar o controle. E os meus pensamentos devagavam nas coisas erradas e quando eu via, eu estava inundado de coisa errada. E daí eu comecei com louvor. Hoje eu consigo com a oração. Eu começava a adorar. Um louvorzinho lá, o sangue de Jesus tem poder, aquele corinho. E eu repetia. Para mim controlar meus pensamentos, que eram pensamentos contrários, pensamentos diabólicos. Porque eu me converti com 22 anos, eu dava liberdade para meus pensamentos pensar o que quisesse. Hoje eu não dou liberdade para eles. Eles têm que pensar nas coisas do alto, eles têm que se concentrar nas coisas de Deus. Ah, irmão, você não pensa coisa errada, claro, porque o diabo, ele tenta colocar o campo de batalha aos nossos pensamentos. Existe a atmosfera que traz pensamentos. Quando eu entro numa casa, eu fico bem atento aos primeiros pensamentos que vêm. E esses primeiros pensamentos é a atmosfera do lugar. Quando eu entro num lugar, num ambiente, numa loja, onde for, os primeiros pensamentos que vêm é a atmosfera espiritual daquele lugar, que vai tentar tocar. Sabe quando tem pessoas que passam perto de você e você sente algo ruim, algo negativo, de qualquer tipo, é a atmosfera que está rodeando aquela pessoa. Quando eu cumprimento, eu percebo a atmosfera que ele transmite.
E antigamente eu achava que isso vinha de mim, e hoje eu sei que é espiritual. Eu sei que ele às vezes não está em mim, às vezes ele está na vida da pessoa, está no ambiente que eu estou. Tem ambiente pesado, tem igreja que te dá sono, tem igreja que você sente um ambiente espiritual, um ambiente de oração. Tem vezes que você vai orar, parece que quando você vai orar por alguém, você sente coisas ruins. Eu cansei de orar por pessoas e às vezes eu até falo. Um dia eu estava orando, acho que para Beth, e eu senti uma dor no peito, parecia que ia rasgar meu peito. Até testemunhei para ela, falei, acho que eu creio que Deus está dando uma cura. E quando eu orei com respeito do que era aquilo, Deus falou assim que era questão emocional. Só que nós somos desligados e às vezes, porque as pessoas acham que Deus ele somente vai falar na nossa língua. Às vezes ele vai mostrar coisas. Às vezes, porque nós estamos, irmãos, nós temos a matéria de Deus. O nosso espírito ele capta coisas. O nosso espírito ele tem uma voz que, na verdade eu falo nosso espírito, mas na verdade nosso homem interior. Geralmente quando dá alguma coisa errada, geralmente você tem um aviso interno dentro de você antes. Uma sensação ruim. Só que não, às vezes uma voz bem lá no fundo, mas às vezes a gente não dá bola. Eu sempre falo sobre o sinal verde e o sinal vermelho. Às vezes quando eu vou orar sobre tomar uma decisão, se eu não sentir paz, eu não gosto de tomar. Eu cansei às vezes da Marcela falar, vamos em tal lugar, e eu falo, não. E às vezes ela, vamos, insiste, nós vamos, dá coisa errada. Porque eu tinha um sinal vermelho dentro de mim. Algo dizendo, não vai. E às vezes eu sinto paz de ir, às vezes eu vou fazer um negócio, eu sinto paz de fazer aquilo, e às vezes eu não sinto. E quando eu desobedeço essa voz interior, eu geralmente quebro a cara. Quando a gente está orando por alguém, a gente tem que crer. Sabe? Não importa se a pessoa crê ou não crê, não importa se a pessoa. O importante é nós aprendermos a desenvolver a nossa fé. Existe uma pregação que eu gosto muito do Kennedy Hagin, ele fala assim: tenha fé na tua fé. Você tem que saber que você é um tipo de Cristo aqui na terra. Você representa Jesus. Ele vai só operar nessa terra, na tua família, na tua casa, nos teus vizinhos, se você orar. Ou se alguém orar para essas pessoas. Porque Ele quer usar você como um canal de bênção. Como um canal de bênção. Eu gosto daquele texto de Marcos. Jesus, ele fez algo interessante lá. E ele usou aquilo ali para ensinar os discípulos como orar. É que nós temos uma mentalidade de escravo. E Jesus ele queria tirar essa mentalidade dos seus discípulos de escravo. E por isso que ele ensinou a oração de comando. E está relatado nos textos bíblicos essa oração de comando. Existem, irmãos, vários tipos de oração. Glória a Deus. Existe um tipo de oração que é de adoração. Existe um tipo de oração que é de a gente se abrir com o nosso amigo. Você vai lá e se abre com ele, chora e tal. Mas existe um tipo de oração específica que eu chamo de oração de comando. E Jesus ele ensinou essa oração e ele praticou esse tipo de oração. Em Marcos 11, eu não canso de repetir esse texto, mas esse texto é uma chave de oração para você receber milagre e para você orar por pessoas e pessoas serem
tremendamente abençoado. Diz assim, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se achava nela alguma coisa. E chegando a ela, achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora eu vou pular lá para o 20. E passando eles pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde a raiz. E Pedro lembrou e disse-lhes: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus respondeu e disse: agora Jesus começou a ensinar. Jesus respondeu e disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Isso aqui é a oração de comando. Ele falou assim: qualquer um que disser ao monte. E você vai perceber Jesus falando com a tempestade, a queda de mar, a calma de tempestade. Por que eu falo que a maioria das pessoas, dos cristãos, eles têm uma mentalidade de servo? O servo pede e implora. O príncipe, o Filho de Deus, ele ordena. Ele falou: eis que vos dou poder e autoridade. Você pode falar com os demônios e falar: em nome de Jesus saia. Em nome de Jesus saia. Você pode falar, ele deu autoridade para você falar com os montes. Você pode falar aos montes do problema, o monte da enfermidade, em nome de Jesus. E se não acontecer, irmão, não é na parte de Deus, é na nossa parte. Porque Ele nos deu essa autoridade. Às vezes nos falta fé. Mas se nós não praticar, nós nunca vamos ver os montes se remover. Mas se crê que fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que orando, creia que receber, e será assim. Quando você orar, você tem que crer. Quando você dá uma ordem, você tem que crer que você já recebeu. Glória a Deus. Você tem que crer que você já recebeu. Quando você falar com os montes, quando você falar com alguma coisa que precisa ser mudada na tua vida, você tem que crer que Deus vai. Você tem que falar, porque existe uma chave. E a chave do poder é o nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem que falar em nome de Jesus. Até eu olhei para minha sobrinha, ela brincando, ela estourou o joelho. Os médicos fizeram exame. O médico falou assim que só jogador de futebol ele tinha visto um joelho tão estourado igual o dela. Eles compraram tipo uma tipóia, mas uma tipóia de perna. Parece que pagaram 300 reais, né? Daí eu fui lá orar por ela. E comecei a falar com o joelho dela, em nome de Jesus, que o joelho dela fosse sarado, em nome de Jesus, e fui repetindo. Eu fiz igual com a irmãzinha lá, eu falei: depois você tenta dar uma forçadinha, mas vai devagar, ela só carregada no colo. Quando nós chegamos aqui, a minha cunhada já mandou um vídeo, ela com um pauzinho já estava firmando o pé, sendo que ela não podia nem pôr o pé no chão. E um ou 2 dias, sendo que os médicos falaram que ia ter talvez ia ter que até passar por cirurgia. Hoje ela está lá pulando, se saltando. O joelho dela foi restaurado. Eles fizeram o exame, o joelhinho dela estava normal. Sumiu aquele problema que ela estourou. E, irmão, mas se não aconteceu, você vai continuar orando. Às vezes, irmão, não vai acontecer na primeira pessoa que você orar. Mas então Deus não quis. Não, Deus quer. É que às vezes a nossa fé não alcança. O Edinho sempre conta do problema do braço dele, né? Então, quando nós chegamos aí, uns dias depois, ele deu um problema no braço dele, ele trabalhava de pedreiro, hoje ele está de guarda. E daí ele estava tentando até se encostar, porque imagina um pedreiro que o braço estourado. Estava tudo estourado, tudo inflamado, tudo, não tinha condição. E toda vez que eu via ele lá na porta com o braço, eu falava: Edinho, Deus quer te curar, Edinho, Deus vai te curar, você não vai precisar se aposentar, você é novo ainda, Deus vai fazer um milagre, vamos orar. E orar. E orava 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que um dia Deus fez um milagre.
Porque por que Deus não curou na primeira vez? Porque às vezes não era em Deus que estava o problema, era em nós. Então eu nunca me canso de falar dos montes, com as dificuldades, eu nunca me canso, e toda vez que eu oro para essa igreja eu falo, em nome de Jesus vai vir pessoas, em nome de Jesus, e um dia vocês vão ver. Pessoas vão ser tocadas na rua, pessoas vão ter sonho, pessoas vão ser visitadas por anjo, e vão dizer, olha, eu vou lá na igreja, já ouvi um monte de testemunhos sobre isso. E Deus vai fazer, em nome de Jesus. Os montes vão começar a ser removidos. Esse ambiente pesado que tem nesse bairro, por causa da macumbaria, por causa dessas coisas do espiritismo, vai cair por terra. Das palavras que foi lançada contra essa igreja, das palavras que é lançada contra esse bairro, que fala que aqui só tem drogado, que aqui é isso, que aqui é outro, é um bairro pobre, aqui é um bairro próspero, aqui tem pessoas trabalhadoras, aqui tem pessoas que vão ser pessoas que vão mudar a situação desse bairro. Esse bairro vai ser conhecido por coisas boas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus, Ele colocou, irmão, algo precioso dentro de você, e essa nova natureza, se você se deixar ela aí presa, ela geme, porque ela quer se manifestar com poder, ela quer manifestar Jesus. A nova natureza de Deus, que Deus colocou quando nós nascemos de novo, ela geme quando alguém, irmão, não faz a vontade de Deus. Ninguém, irmão, que nasceu de novo, que está numa prática de pecado, está feliz. Eu falo com pessoas desviadas que eles choram só de falar da igreja e do amor de Deus. Eles começam a relembrar do tempo que eles serviam a Deus, e eles começam a chorar, porque a natureza de Deus está dentro delas, está gemendo. Porque eles se deixaram ser dominados pelo homem exterior, se deixaram de ser levados pelo pecado, pela injustiça do mundo. Mas, em nome de Jesus, nós temos que liberar essa nova natureza. Nós temos que liberar Deus na vida das pessoas. Deus, Ele nos deu um poder tremendo, está em nossas mãos, nós não sabemos o poder que está à nossa disposição. Quando você for orar por alguém, você tem que crer que algo vai acontecer. Toda vez que eu oro por alguém, a Marcele sabe disso, eu fico curioso. Eu falo, Marcele, manda mensagem, vê se melhorou lá. Eu falo para ela, vê na pergunta lá se deu resultado. Porque eu tenho uma firme expectativa que algo vai acontecer. E quando não acontece, me frustra, e eu falo, vamos voltar, vamos orar. Vai acontecer. Milagre eu vi na perseverança, de a gente perseverar em orar e nunca desfalecer, porque eu sei o que nós carregamos dentro de nós. É algo precioso que não vem de nós, vem de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está na nossa vida por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós só precisamos liberar Ele. E como é que eu libero Deus? Através da minha boca e das minhas palavras, das minhas orações, através do nome de Jesus. Então nunca desanime de orar por ninguém, nunca desanime de orar por ninguém, porque Deus, Ele quer responder a oração, Deus quer fazer milagre, Deus quer se manifestar, e Ele só precisa de alguém com o coração cheio de fé. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos pelo teu poder presente e por tudo que o Senhor vai realizar. Senhor, se alguém, por um motivo ou por outro, Senhor, se encontra, Senhor Deus, extasiado, parado, cansado, eu declaro em nome de Jesus força. Alguém que ouvisse, Senhor Deus, essa ministração, Senhor Deus, em nome de Jesus seja curado, seja liberto. Eu dou ordem para que os nervos, para que os ossos, em nome de Jesus seja alinhado, em nome de Jesus coluna seja restaurada, tumores, hérnias, venha desaparecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que partes mortas, partes que se perdeu por causa do derrame, seja restaurado, seja sarado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus,
para que o Senhor seja glorificado através de nós, para que o teu nome venha a ser exaltado através da nossa vida. Eu declaro, Senhor, Deus, na vida da Débora, Senhor Deus, saúde. Eu declaro na vida dela, Senhor Deus, a restauração das suas pernas, da sua mente. Partes que venham estar faltando, que o Senhor venha repor. Eu declaro que haja partes agora, e seja posta na mente dela, nos seus nervos, no sistema nervoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que cada osso venha se ajustar, que cada nervo venha se ajustar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que seja para a tua glória, que seja para a tua honra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Sábados estamos aí para a glória de Deus. Sábado temos ceia, em nome de Jesus. Deus vai operar coisas grandes, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos de todos. Dizem amém.